Olá, meus amados! Para quem não me conhece, sou Fabiane dos Santos, natural de Bom Jardim, Pernambuco. Pretendo aqui contar um pouco da minha história de vida, sobre as missões que tenho com a Terra Sagrada, as batalhas que enfrentei e como fui escolhida pelo meu Senhor Jesus Cristo para unir as pessoas. Quando nasci, passei 2 meses na cidade de Bom Jardim. Logo depois, me mudei para o sítio Feijão, no mesmo município, onde passei mais 7 anos. Alguns meses depois, começaram a surgir problemas na propriedade da minha família. Isso me fez viajar para outro estado. Meu pai, que estava morando em Brasília, ao saber dos acontecimentos, veio buscar a mim, a minha mãe e irmãs para viver com ele. Ao chegarmos no Distrito Federal, fomos morar na chácara do Coronel Sabac, patrão do meu pai, no bairro do Parque Coelho. Depois mudamos para o bairro Vicente Pires, onde passamos mais 1 ano e meio na chácara da dona Elza. Depois passamos mais 5 meses em Cabeceiras de Goiás e voltamos para Brasília. E passamos mais 1 ano no Vicente Pires, na chácara da doutora Lindalva. Durante esse período que estávamos na chácara da Lindalva, eu pedia muito para vir embora. Eu tinha muitas saudades de casa, da família, me lembrava muito do sítio, da padaria, festas, ciranda, dos balanços e outras coisas. Finalmente, voltamos para Pernambuco em 28 de dezembro de 1999. Os 4 anos que passamos fora do estado foi de grande seca em Pernambuco. No entanto, quando chegamos, chovia muito e a natureza estava toda verde. Nós, então, nos ajeitamos no sítio. Minha mãe faz a minha matrícula no colégio. Nesse tempo, tinha vários meninos querendo namorar comigo e eu não queria, pois eu me achava nova. Quando achavam bonito, tinha vergonha. Depois, chegou um conhecido desses meninos que estava no Rio de Janeiro e queria namorar comigo. Ele começou a ficar bem próximo de mim. Ele me pediu em namoro e eu não conseguia vê-lo como namorado. Mesmo assim, eu aceitei. Depois fiquei sem jeito de terminar o namoro. Mas graças a Deus, o meu amigo e primo Maciel me levou para passar as férias no Recife. Quando cheguei, criei coragem para terminar. Para mim, ele não era uma pessoa ruim, mas o fato de não gostar dele como namorado, isso me traumatizava. Eu já estava ficando com nojo, pânico e outras coisas mais. Então, finalmente eu criei coragem e terminei o namoro. Depois, ele me pediu para sermos pelo menos amigos, mas eu já não conseguia mais nem falar com ele. Depois de 5 meses, conheci Lenildo. Ele queria namorar comigo e como eu estava gostando dele, resolvi dar uma chance. Passamos 8 meses de namoro e fomos morar juntos. Depois de 8 meses, fiquei grávida do primeiro filho. Depois de mais 3 anos de um casamento sem entendimento, tive Cauane, a minha filha. Enquanto estava grávida dela, eu passava por muitas decepções. Cheguei ao ponto de planejar a me matar. Comecei a achar que Deus não estava comigo. Então, comecei a pedir provas a Deus de que Ele realmente estava comigo. Me lembrei de um sinal que tenho do lado esquerdo da barriga. Tenho lembrança de que quando eu era criança, esse sinal era do lado direito. Eu sempre tive um desejo de que quando eu tivesse uma menina, ela tivesse um sinal do lado direito da barriga. Então eu pedi a Deus esse sinal, que seria a prova de que Ele realmente estava comigo. Quando ela nasceu, não tinha sinal nenhum. Mesmo assim, agradeci a Deus por ela ter nascido saudável. Com 8 dias de nascida, foi aparecendo uma manchinha do lado direito da sua barriga. Com 15 dias, já dava para ver o sinal em sua pele. Eu fiquei muito feliz
porque Deus respondeu que realmente estava comigo. Essa fase que aconteceu na minha vida me fortaleceu muito, me faz lembrar muito de uma música que diz assim: às vezes eu me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer. Passa um momento e eu já sei que você é o que eu quero ter, inesquecível para amar. Quando passei por essa fase, que Deus provou que realmente estava comigo, deu para perceber que quando estamos em dificuldades, abalados, nós é que se afastamos de Deus e não Ele de nós. Os 2 anos se passaram e chegou a época da política. Eu e o meu companheiro ajudamos um candidato a vereador. Ele prometeu ajudar o meu companheiro depois que ganhasse as eleições. Só que, para ajudá-lo, ele iria precisar do apoio do seu prefeito. Quando o candidato foi eleito, ele conversou com o seu prefeito, mas ele não o apoiou. Meu companheiro passou um bom tempo do lado do candidato que ele tinha ajudado, mas por um problema de saúde, ele pediu ajuda a um candidato do lado do prefeito que não tinha ajudado o seu vereador. Pelo fato dele ter recebido essa ajuda, ele se achou no dever de votar no candidato que ele o ajudou. Os fatos acontecidos com esse vereador eu achei muito injusto. Então, quando ele se candidatou a prefeito, eu pensei, o que eu pudesse fazer por ele, eu iria fazer, e a sua vitória seria a minha vitória. Quando comecei a ajudá-lo na política, o outro lado veio com muitas críticas e diziam que se o lado deles ganhasse, eu não iria nem mais subir a escada da prefeitura. E se o meu candidato ganhasse, seria por minha culpa. Debocharam muito, falaram muitas coisas ruins, mas pelo acontecido, eu precisava ajudá-lo. E também pelo fato de ser uma boa pessoa para mim e para o seu povo. Estava perto da primeira reunião política do meu candidato. E eu estava fazendo um rascunho da sua face e mostrei aos meus colegas. E eles me disseram, vai, dá ao candidato. E eu respondi, mas é só um rascunho e o papel está velho. E eu medi o mesmo tamanho dos cartazes políticos, mas não dava mais tempo de fazer outro desenho. Então, quando foi no dia da reunião, entreguei o quadro com a foto no palanque. Depois fiz outro quadro e o coloquei no comitê. Nesse período, algo me dizia que o quadro que eu fiz estava engrandecendo a mim mesmo. E eu dizia a mim mesmo que eu estava engrandecendo o candidato e ele iria ganhar. E outras mensagens vinham para mim dizendo que eu estava em aprovação. Sei que estava numa missão e precisava ver o candidato pegar a chave da prefeitura. Essa seria a minha vitória. Como estava em aprovação, não podia pedir nada ao candidato. Sei que se nós queremos ajudar um irmão, filho ou quem quer que seja, ajudemos de boa vontade e tendo o reconhecimento e a certeza de que a recompensa vem de Deus. Quando estava fazendo o quadro, eu me perguntava, será que eu não estou indo longe demais? Será que eu estou fazendo certo? Desenhar este quadro que todos vão ver e achar que estou adorando o candidato a prefeito. Comecei a desenhar com receio. Enquanto desenhava, fui percebendo que em todos os lugares da face que tinha dificuldades para desenhar, tinha lá um sinal para me ajudar. Então o receio passou e percebi que Deus já sabia que eu iria passar por aquele momento
de medo e dificuldade. Sendo assim, todos os sinais que o candidato tem no rosto não foi por acaso. Enquanto estava nessa missão política, muitas coisas de Deus me esperavam no sítio. Eu esperava ver o candidato pegar a chave da prefeitura para que eu pudesse começar a minha missão no sítio. Graças a Deus, chegou o dia da posse e finalmente chegou o dia de ir para o sítio. Parecia que eu estava indo para o céu de tanta alegria e de tanto esperar por este momento. Quando cheguei, lembro que eu e minha mãe estávamos conversando sobre casamento. Ela falava para mim arrumar um companheiro e eu respondi assim para ela: para que eu arrumasse um namorado, eu vou ter que fazer uma transformação do pé à cabeça e ainda fazer muitas plásticas. E disse assim a ela: o que eu queria mesmo era que se eu morresse hoje, eu queria ser um anjo para proteger esse lugar. Então, eu e minha irmã começamos a nos dividir. Uma ia arrumando a casa e a outra cozinhava e separava um tempo para pegar as crianças para louvar para Deus. E a Bíblia nós colocávamos na sala que fica no meio da cabana, em cima de um rack onde ventava. E a gente dizia que na página que o vento marcasse seria a página que Deus estava marcando para a gente ler. Quando chegava a noite, pegávamos a Bíblia e lia na página que o vento havia deixado. Interessante que o que nós estávamos conversando todo dia tinha a ver com tudo aquilo que estava marcado. Nisso, se passou quase um mês e a minha irmã precisou passar 7 dias na rua. E eu fiquei colocando a Bíblia no vento para ler no final do dia. Cheguei a colocar umas 2 vezes, mas não era a mesma coisa de quando estávamos as duas juntas. Então, eu esperei ela chegar. Quando ela chegou, colocamos a Bíblia novamente e no final do dia fomos pegar a Bíblia. Quando chegamos perto dela, vimos algo incrível. As suas páginas estavam encaixadas em seu meio, como no formato de uma rosa. Era algo que o vento sozinho não podia fazer. Contamos quantas folhas haviam marcadas. O que me surpreendeu foi a quantidade de dias que a minha irmã passou na rua, foi a mesma quantidade de folhas que ficou marcada. Nós duas colocamos as crianças para dormir e fomos ler as palavras que Deus tinha para nós. Quando começamos a ler, nós nos surpreendemos ainda mais, porque era lindo o que Ele nos revelava. E tenho a certeza de que era tudo real o que Ele nos revelava e de que o próprio Cristo estava ali conosco. Cristo nos falou que desde o primeiro dia que fomos para o sítio, Ele veio junto com a gente no carro e passou semanas passeando no meio de nós, na terra que dá frutos no terreiro. E viu que já tínhamos começado, subiu ao céu e chamou o seu pai. E o seu pai se levantou-se do trono, desceu com ele e passeou com ele por dias até as madrugadas. Me elogiou, me chamou de mensageira da paz, a do cabelo cacheado, das irmãs a escolhida. Me pediu para não ouvir mais música do mundo. Não nos obrigou a segui-lo, mas o que nos iria fazer vencer seria o nosso amor por ele. Nos chamou de suas 2 amigas e, por fim,
nos pediu para cuidar da nossa irmã, que ainda não tinha seio. Arrodeá-la com as palavras de Deus. Depois que isso tudo aconteceu comigo e crendo que era tudo real, como eu fui a escolhida, a responsabilidade agora aumentou. Sei que o meu Senhor vai precisar muito de mim. Nisso eu fui observando os exemplos de vida de alguns santos, das palavras do nosso Deus e me fortalecendo na fé. Nesse período, eu me lembrava muito de uma mensagem que dizia assim: enquanto você permanecer fiel, os seus filhos estarão protegidos. Meus amados, além de Cristo na minha vida, os meus filhos são os bens mais preciosos que tenho. Uma frase que me chamou muita atenção foi essa: Jesus, Maria e José, minha família vossa é. O exemplo dessa família me deu muita força. Eu precisava proteger os meus filhos, sendo fiel. Vi o sofrimento do meu Senhor na cruz. Me coloquei no lugar de uma mãe e imaginei um filho meu se sacrificando pelos outros irmãos. A gente só consegue sentir o sofrimento de alguém quando nós amamos e se colocamos no lugar delas. Lembrando dessa cena, pude até sentir Cristo como um filho. Sei que não posso me colocar no lugar de Cristo, porque Ele é o meu Senhor e eu sou sua servidora. Mas, enquanto Ele estava na cruz, Ele disse: mulher, estará aí o teu filho. Eu achei muito bonitas essas palavras que Cristo falava para Maria. Essa passagem me serviu muito de exemplo e de força no dia a dia. Começando em casa, como eu vivia em um casamento que não dava certo, eu precisava sair de casa para começar a minha missão. Eu comecei a me desapegar a casa e ver o próximo como um filho e até mesmo o meu companheiro. Isto me ajudou muito. Nesse tempo, Chaparral já estava liderando e muitas pessoas iriam pedir a ele. Como me enxergavam como uma das pessoas que mais o ajudou, o prefeito, e por ele não ter me ajudado, falavam para mim e para o outro lado da oposição. Então eu respondi: sabe de uma coisa? Eu vejo os dois como os meus filhos e eu comigo mesmo pensei: por eu ter ajudado um irmão até o fim, sem interesse, isso fez de mim uma vencedora. E Cristo me escolheu para caminhar com Ele, lado a lado, como mensageira da paz e amiga dele. Para mim, essa foi a maior recompensa. E Cristo está sempre provando que está comigo. Passei uns 2 meses sem comprar uma tinta preta. Sempre que ia à rua, me esquecia de comprar. Uma amiga minha me pediu para fazer uma cartela de adesivo. Como eu estava sem a tinta, eu pedi a ela emprestado. Depois entreguei a ela a tinta junto com o adesivo. Depois fui fazer alguns serviços de casa e fui para a mesa de adesivos. Quando chego na mesa, dou de frente com uma tinta nova. Eu fiquei pensando. Eu entreguei o desenho e esqueci de entregar a tinta. Eu pensei, vou fazer uns desenhos, depois entrego a tinta. Depois fui entregar a tinta. Cheguei para ela e disse: Leandra, olha a tua tinta. Eu me esqueci de entregar a tu. Aí ela me respondeu: Fabiane, quando tu veio me entregar o adesivo, tu me entregou a tinta. Nisso eu pensei comigo: foi Cristo que colocou lá para mim.
Nesta mesma semana, estava fazendo adesivo no quarto quando ouvi alguns passos de sandálias rasteiras passeando dentro de casa. Fui olhar todos os cômodos e as portas estavam fechadas. E não havia ninguém dentro de casa. No mesmo instante, eu pensei comigo, foi Jesus que estava passeando por aqui, do mesmo jeito que colocou a tinta para mim. Eu ficava muito feliz por ele provar que estava comigo. E outra coisa, desde o dia que fui escolhida até hoje, algo me protege, até quando estou dormindo, sentindo tanta proteção de Deus em minha volta. Eu pensei, Deus estará comigo em qualquer decisão que eu tomar. Nesse tempo, a convivência dentro de casa com o meu companheiro não estava dando certo. Eu pensava muito na missão, das coisas que Deus queria que se realizasse no sítio da paz. Nisso, eu me lembrava das histórias bíblicas, dos profetas que deixaram tudo para seguir as suas missões. Observando tudo isso, eu pensei, se eu fizer a mesma coisa, eu não estou errando. Então eu me arrudiei com as palavras de Deus, comprei livros com mensagens bíblicas, gravei um pendrive com música gospel e rumo ao sítio da paz. Quando já estou no sítio, escuto louvor, a minha irmã Patrícia vai me dando forças por telefone e vou sonhando com as obras. Nesse tempo, eu tinha muita vontade de levar as criancinhas da vila de Caraúbas para passar um dia vivenciando a palavra de Deus no sítio. Painho também sonhava muito. A sua alegria era ver o terreiro cheio. Ele desejava muito um grupo de oração. Dizia que fosse pelo menos 2 pessoas. E eu falei para ele, Painho, o senhor nem se preocupe, porque essas 2 pessoas Deus já está preparando. De muitas coisas que Painho falava e agia, dava para ver que realmente Deus estava lhe guiando. Mas eu achava que tinha coisas que ele não dava importância, como por exemplo, eu queria muito fazer um banheiro, encanar água, queria fazer alguma coisa para ter um pouco de conforto. Já bastava a cabana, a casa velha, a desamparada. Então, eu desacreditei da própria família, mas eu não perdi a esperança. Me veio uma intuição de que um novo grupo viria e marcasse logo o dia da reunião. Com esse pressentimento, eu pude sonhar novamente e esperar em Deus. Nesse tempo, eu e o meu ex conversamos e resolvemos morar juntos novamente. Eu pensei comigo mesmo, estando morando na rua, eu vou resolvendo alguma coisa para a missão. Quando estava perto do Dia das Crianças, resolvi levá-las, as criancinhas da vila de Caraúbas, para o sítio da paz. Falei com as mães das crianças, com Mano e com Gorete, que fazem parte do terço. Todos gostaram muito. Teve até uma mãe que me falou assim, Fabiane, por que tu não arruma patrocínio? Fala com o prefeito ou vereador para eles ajudarem. Seria tão bom se tivesse um evento assim, pelo menos uma vez por mês. Mas eu disse a ela, não, eu prefiro ir pela fé. Nós vamos, passamos o dia, se o povo e as crianças gostarem, nós vamos marcando para ir novamente. Nesse tempo, me veio umas palavras e eu pensei comigo, eu já lutei tanto pela terra sagrada,
que um pouco de luta a mais ou a menos não vai fazer a diferença. Nisso, já estava perto do Dia das Crianças e Mano foi para o Juazeiro. E quando voltasse, iria marcar a data do evento. Na mesma semana, tive um sonho com uma mulher de cabelos claros e vestes pretas. E passeava por mim na cabana, na sala do meio, indo para a sala da frente. Pensei, eu nunca vi essa mulher por aqui, vou atrás dela para ver o que ela vai aprontar. Quando chego na sala, ela já está no contador de energia, querendo abrir para começar a destruição. Nós nos conversávamos em pensamento e eu entendia tudo. Eu perguntei a ela de onde ela veio e ela disse que o maligno a enviou. Eu perguntava a ela o que ela veio fazer aqui e ela me respondia apontando e mostrando a cabana e dizendo: está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui eu vou acabar com tudo. Tudo isso será acabado. Naquilo eu gritava para minha irmã e irmãos que estavam dormindo para se acordar. Mas ninguém se acordava e eu não conseguia chegar perto da mulher. Tinha uma força do mal que bronqueava. Ali mesmo eu me acordei e dei graças a Deus, porque foi tudo um sonho. Logo que acordei, fiquei sentindo um mal-estar. Sentia ânsia de vômito e a cabeça tonta. 3 dias se passaram e eu com um pressentimento de que estava acontecendo alguma coisa de ruim no sítio. E eu sem tempo para ligar para saber de alguma coisa. Depois dos 3 dias, no final da tarde, eu já não aguentava mais e liguei para o sítio. Fui logo perguntando à mainha assim: mainha, está acontecendo alguma desgraça aí no sítio? E ela respondeu: tu não sabia? Tem 3 dias que o teu pai está doente. Nesse dia, pai foi transferido para o Recife, para o Procap, Hospital do Coração. Passou a noite e no outro dia não resistiu e chegou a falecer. Bom, meus amados, eu contei aqui um pouco do resumo da minha vida. Eu queria muito já ter escrito o restante, mas não dá mais tempo. Deus tem pressa para a realização desse projeto. Nosso Pai quer agora a comunhão universal de todos entre si e com o próprio Deus. No restante da história foram reveladas muitas coisas bonitas. Me lembro de algo muito importante, de quando meu pai faleceu. Eu perguntei a Deus o que eu iria fazer agora. Eu estava indo de Orobó para o sítio. Dentro do Toyota tinha uma mulher com uma Bíblia na mão. Eu a peguei e abri ela no meio e decorei a página que eu tinha aberto. Quando chego no sítio, vou logo perguntando à mainha: mainha, onde está a Bíblia de Painho? Quando eu abro a Bíblia de Painho, já cai na mesma página da Bíblia da menina do Toyota. E ainda estava marcada com uma foto no meio. As páginas falam sobre o projeto de Deus, segundo Isaías 54, 55 e 3 Isaías 56. Meus filhinhos, vocês não sabem do tanto que eu pedi a Deus para que desse tempo de resgatá-los e trazê-los para casa. Eu queria lhe fazer um pedido. Não julgues o seu próximo, que não julgues ninguém pela fé. Não vamos criticar a religião do próximo, mas estejam unidos, fazendo a vontade do nosso Pai. Tocando nesse assunto,
Me lembro que alguns dias atrás eu estava na missa e observando o padre pregando, eu me lembrava de um sonho que tive com ele antes de sua chegada na paróquia. No sonho, eu conversava com ele sobre o fim dos tempos, sobre o projeto de Deus. Quando ele chegou, eu até tive vontade de conversar com ele sobre o projeto e pedir orientação a ele. Nesse tempo, vinham muitas mensagens para mim, para que eu olhasse para o sítio, para que eu fosse para o sítio. Quando olhava para o céu, via até flechas apontando para o sítio. Então eu pensei, como o rebanho escolhido também está espalhado em Orobó, eu pensei que o padre tinha que ficar sabendo desse projeto. Não estava com nenhuma vontade de avisá-lo, mas me sentia na obrigação de avisar. Então eu fui atrás dele e o encontrei na igreja. E com ele tinha um rapaz que estava pintando a igreja. Conversei um pouco com ele sobre o projeto e ele não entendeu muito bem. Então eu pedi o número do seu celular para que depois eu pudesse explicá-lo melhor. Quando eu pedi o seu número, eu perguntei o seu nome e por eu perguntar o seu nome, ele e o pintor começaram a dizer: "Ih, Fabiane, está esconada", pelo fato do motivo do padre já fazer quase 4 anos na paróquia e eu nem saber o seu nome. A minha resposta foi essa: simplesmente estou fazendo a minha parte e quem quiser que faça a sua. Como estavam pintando a igreja, a minha vontade era de dizer a eles que não dava mais nem tempo de restaurar igreja mais nenhuma de tijolos, porque irão ser todas derrubadas, e a qual precisa ser restaurada somos nós, a que vai subir. Estamos em tempos para olhar o irmão e ver nele um templo vivo do nosso Pai. Meus filhinhos, eu lhes peço, estejam unidos para que possamos ouvir o que Deus tem para nos revelar. Tenho a certeza que Maria, como exemplo de mãe, o seu maior desejo é que os seus filhinhos obedeçam o seu Senhor, amando os seus irmãos como Ele vos amou. Eu vou falar um pouco sobre o profeta. Função do profeta não é falar o que o povo gosta, mas ajudá-lo a discernir as situações a partir do projeto de Deus, a fim de tomar posições consequentes, tarefas nem sempre muito agradáveis. Em geral, o profeta não é ouvido e sua palavra só é reconhecida depois que tudo aconteceu. Na comparação do profeta, pastores são as autoridades políticas e rebanho é o povo, que pertence exclusivamente a Deus. A função do pastor é cuidar do rebanho em todos os sentidos, principalmente defendê-los diante dos lobos. O que acontece, porém, as autoridades políticas, em vez de cuidarem do povo, se preocupam exclusivamente com seus próprios, em vez de servirem ao povo. Elas usam em proveito próprio, em vez de defenderem o rebanho. Elas o entregam aos inimigos. Na versão do profeta, a ruína da nação é culpa exclusiva das autoridades que a governam. Libertos das autoridades de que deles abusam, o povo podem reconhecer que a verdadeira autoridade é o próprio Deus. Deus que projeta liberdade e vida para todos. Desse modo,
nasce um novo descendimento político. O povo aprende que só poderá construir uma sociedade justa e fraterna quando souber escolher governantes que façam o projeto de Javé o alicerce do seu próprio projeto. Então, meus amados, procure entender mais de Deus, saber o que Ele quer para a sua vida. Não deixes que sejas manipulados por seres humanos. Vamos aprender mais de Deus para que com os seus conhecimentos não possa tropeçar. Essas palavras que falam sobre o profeta, eu encontrei na Bíblia no mesmo dia em que eu pedi a Deus que Ele me mostrasse o rebanho escolhido, o rebanho que eu precisava fazer a reunião. Quando me foram reveladas essas palavras, eu abri a Bíblia em outra página, li o resumo e dizia mais ou menos assim: essa reunião é histórica, já aconteceu no passado e precisa acontecer novamente e não pode ser adiada, porque os inimigos se aproximam. Marque o dia do evento e todos estarão lá. Enquanto eu lia, eu me emocionava muito, porque naquele momento Deus me revelava o rebanho escolhido. Enquanto lia, lembrava de um sonho que o meu primo Maciel tinha tido. Ele havia me falado que um homem chegava para ele e falava sobre o evento, que todos estariam lá. No sonho, ele via toda a raça do Salvador. Através desse sonho, pude ter a certeza de que esse povo seria o que eu tinha que marcar a reunião. Meus amados, uma das maiores tristezas de um pai ou de uma mãe é ver a desunião dos seus filhinhos. Filhinhos, façam a sua parte, se unam, depois Deus fará a sua. Estamos em tempo de luto e, como diz as palavras dos profetas, a morte vem para que venha a união do povo. Aqui deixo a minha mensagem de uma pequenininha que foi escolhida no meio de uma cabana. Desejo a todos muitas felicidades, muita paz e que Deus lhes abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.